Graças e paz a todos, é uma alegria poder estar novamente compartilhando a palavra de Deus com vocês. E desta vez gostaria que você me acompanhasse na sua Bíblia, no Salmo 22, esteja atento para as orientações que iremos dar nos próximos minutos. O Salmo 22, ele faz parte de um conjunto, uma série de 3 outros salmos, que algumas pessoas costumam dizer de salmos dos 6, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Eles são considerados os salmos dos 6 porque eles vão tratar da cruz, do cajado e da coroa. Cada um dos salmos irá falar de um aspecto diferente de Cristo, né? Cada um dentro da sua peculiaridade, por isso iremos estudá-los separadamente. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos ler então o Salmo 22, apenas o verso 1, onde está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás afastado do meu auxílio e das palavras do meu bramido. O Salmo 22, ele também faz parte de uma outra categoria de salmos, considerado como salmos messiânicos. Porque não há um cristão que leia o Salmo 22 e não recorde da cruz de Cristo. O Salmo 22 foi escrito por Davi, mas nós conhecemos a história de Davi. E não há nada que se assemelhe ao que está sendo descrito nesse salmo. O próprio apóstolo Pedro, fazendo citação dos salmos no seu primeiro sermão, ele se refere a Davi lá em Atos 2, versos 30 e 31, dizendo: sendo pois profeta, prevendo isto, referiu-se a Cristo. Porque o acontecimento da cruz foi previsto pelo salmista 8 séculos antes de Cristo morrer em Jerusalém. O Espírito Santo colocou na pena de Davi a descrição exata da forma como o Messias deveria morrer. O salmo foi escrito por Davi, mas a oração desse salmo foi para os lábios de Jesus. Foi escrito para ele e ninguém mais. O Salmo 22, ele dá início então a essa trilogia. Ele retrata tanto o Cristo da cruz quanto a vitória ou o triunfo sobre o sofrimento. Preste atenção nesse salmo, porque ele não vai fazer referência ao pecado como a causa do problema. Ele não vai declarar inocência ou reivindicar a justiça. Nele não há nenhum aspecto de sentimento de vingança, e nisso consiste a beleza do salmo. Não apenas pelo fato dele ser profecia, uma profecia que se cumpriu cabalmente em Jesus, mas na humildade do sofredor, como alguém que está disposto a passar o que for necessário para ver a salvação de muitos. Preste atenção que o salmo ele começa com um clamor do aflito: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a forma como este salmo termina, ele fala sobre os feitos, seus grandes feitos, suas realizações. Bom, alguns eruditos comparam isso ao equivalente ao estar consumado de Jesus na cruz, como uma obra conclusiva da salvação da humanidade. Muito bem, este salmo ele irá falar muito acerca de Jesus, mas eu gostaria também de atentar a alguns aspectos que falam acerca de nós mesmos, porque ele começa com aflição, mas termina com vitória. Assim como Jó, o último estado torna-se melhor que o primeiro. E é interessante observarmos isso, porque todo sofrimento tem um propósito. Nenhuma dor é em vão. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Então, o que o Salmo nos revela? Primeiramente, voltemos então ao texto, verso 1, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás afastado de me auxiliar das palavras do meu bramido. Eu quero dar um destaque a essa frase: porque estás afastado. A resposta a essa indagação revela a nossa verdadeira condição, a verdadeira condição humana diante de Deus. Porque na cruz do Calvário, Jesus assume a nossa condição, e essa condição é uma condição de separação de Deus. Em Isaías 59, verso 2, o profeta declara: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Essa é a nossa condição diante de Deus, uma condição de separação, porque somos pecadores. Em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. E é exatamente dessa forma que o salmista se sente aqui. Porque não há quem se aproxime de Deus, quem não se sinta o pior dos pecadores.
E ele retrata então esse contraste entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. No verso 3, contudo tu és santo e estás entronizado entre os louvores de Israel. O profeta Abacuque também faz o mesmo destaque da santidade de Deus, e talvez tenha se sentido exatamente como o salmista. Ele declara: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então essa é a realidade do salmista, essa é a nossa realidade, esta é a realidade da humanidade. A Bíblia declara que na cruz do Calvário Deus condenou o pecado da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, o homem. Em 2 Coríntios 5, 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo revela aos Coríntios a maravilhosa graça de Deus, e o autor de Hebreus revela o propósito da sua humanidade. Em Hebreus 2, verso 18 está escrito: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele passou pelo que nós passamos e venceu. Ele não nos promete uma vida isenta de problemas, mas ele nos promete a vitória sobre os problemas. Em João 16, verso 33, ele está escrito: tenho-vos dito isso, para que me tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso ele está apto para compreender a nossa dor, não apenas porque ele é Deus, mas porque também ele é homem. Por isso ele está apto para nos socorrer nas nossas necessidades, como declarou o autor de Hebreus, porque como nós, ele também sofreu. Que Deus nos abençoe nesse primeiro momento. Eu espero você no próximo encontro para descobrir mais acerca desse salmo maravilhoso, Salmo 22.